plataformas. Eu falo boa noite, mas eu não sei que hora que você vai assistir, você que está acompanhando online, não agora, obviamente assistindo depois, mas que Deus abençoe você, que a sua graça e sua paz esteja sobre cada um dos que nos acompanham aqui. Esse grupo tem sido tem sido uma bênção para mim, para algumas pessoas que eu conheço, não sei para quantos que têm assistido, e eu tenho feito principalmente estudos. Aqui nós temos estudado vários temas religiosos, né, bíblicos, e alguns temas mais atuais, que têm relação direta e indireta, às vezes, com a mensagem bíblica. De alguns dias para cá, como o grupo pretende estudar um alcance maior de temas, conversando com os irmãos, eu me propus a fazer um resumo de alguns livros e estudar o resumo de alguns livros. Obviamente, resumir livros, né, fazer um tipo de um fichamento ou, né, uma resenha de um livro, não é uma coisa fácil, e também não dá para passar em uma hora, porque a nossa intenção aqui é uma hora, no máximo 9h20, e terminar. Terminar, assim, o estudo mesmo, e depois começar o bate-papo. Acontece que esse livro que eu vou estudar com vocês, que é O Eixo do Mal Latino-Americano e a Nova Ordem Mundial, que foi escrito pelo psiquiatra, o médico psiquiatra Heitor de Paola, ele foi, nos anos 60, ele foi membro de um grupo terrorista paramilitar, marxista, comunista, portanto, né, chamado Ação Popular. Só que ele tinha entrado na faculdade para fazer medicina e, no fim das contas, ele acabou temendo pela vida dele. Ele pensou, bom, eu vou sair disso aqui antes de dar algum problema grave para mim. Naquela época, quem entrava na ação armada, né, nos grupos de terrorismo que pretendiam derrubar a ditadura militar para implementar a ditadura do proletariado, quer dizer, uma ditadura comunista, esses grupos eles não admitiam abandono da causa, né? Quem abandonava a causa, eles eram justiçados, quer dizer, eles eram assassinados pelo próprio grupo. Então não tinha nada de doce nisso tudo, sabe? Era uma coisa muito arriscada. Aí o que acontece? A proposta é estudar cada semana um livro ou partes de um livro. Como não tem como abreviar esse livro que eu estou mostrando para vocês, que é o Eixo do Mal Latino-Americano e a Nova Ordem Mundial, então eu abreviei, fiz uma abreviaçãozinha básica. Eu fui até mais ou menos a página 56, com alguns slides, algumas seleções aí para a gente pontuar algumas coisas. Obviamente eu não sei o livro de cabeça, mas conheço mais ou menos o livro. Então a gente vai tratar então desse livro. Vamos lá então, próximo slide aí, Bruno, vamos lá. Quando eu tiver com dificuldade, eu estou com o PowerPoint aberto. Aí a minha imagem vai ficar paralisada e eu vou abrir o PowerPoint que eu consigo ampliar, tá bom? Quando eu tento ampliar a tela do Zoom aí, não me acompanha. E o que aconteceu? Quando eu fiz o slide, eu faço no computador, para mim parece tudo muito bom na letra, né? Mas quando chega no celular, fica miudinho. Então, às vezes, eu esqueço de colocar numa fonte maior. Então, vamos lá. O capítulo 1 o capítulo é como se fosse um bloco de artigos, né? Um bloco. Então, tem vários artigos nesse capítulo 1. Eu acho que nesse estudo, eu fui no máximo até o capítulo 2. No máximo. Então, vamos lá. Capítulo 1, erros de metodologia de avaliação das estratégias comunistas cometidos pelos serviços, meu pai, vai fazer a coisa correndo, serviços de inteligência ocidental. Mas toda vez que eu faço um estudo, eu esqueço alguma coisinha. Vamos lá. Então, o que acontece? Aí nós temos uma tirinha, né, um texto de Carl Thomas, página 43, que diz assim: pessoas bondosas acreditam que pessoas más podem ser transformadas em boas se as pessoas bondosas derem alguma coisa às más, principalmente ajuda econômica e uma colherada de compreensão para adocicar adocicar sua maldade.
Um hall da infâmia, Hall of Infamy, está aí no inglês, né? Poderia ser erguido para acomodar os líderes políticos, diplomáticos, religiosos, acadêmicos e intelectuais que têm fé em medidas de apaziguamento para evitar a guerra. Frequentemente se preparando para com uma guerra, se deparando com uma guerra mais violenta ainda como resultado de sua ingenuidade e medidas de apaziguamento. Então, o que ele está falando aqui? Esse, o Heitor de Paola, o autor, ele joga essa tirinha logo no começo do capítulo e ele desenvolve a abordagem dele histórica, mostrando que vários momentos da história do comunismo, as nações ocidentais foram tentar ser solidárias, dizendo assim, não, dá uma de bom mocinho, né? Não, vamos fazer as pazes, vamos estabelecer um relacionamento comercial, um relacionamento diplomático, permitir que nossos cidadãos viajem para ver o país, conhecer o país de vocês, vocês venham conhecer o nosso. E essas medidas de apaziguamento normalmente deram errado. Ou seja, essa metodologia de avaliação, supondo que, não, se eu fizer um agrado, se eu der uma ajuda econômica, se eu favorecer um país revolucionário, né, ditatorial, como um país comunista, geralmente aliás, não conheço nenhuma exceção, aí o que acontece? Normalmente, aquilo vira contra quem faz às vezes de um bom mocinho, sabe? Então, vira contra ele essa medida. Então, eu sugiro, né, que a gente tome cuidado com esse tipo de avaliação, porque atualmente, por exemplo, nós temos comunismo na China, claro que tem um bolsão capitalista, um bolsão lá, ou uma certa medida de liberdade econômica para alguns membros do partido que fazem parte do alto escalão do Partido Comunista, esses são ricos mesmo, têm empresa e escravizam o seu próprio povo. Também tem um comunismo ali na Coreia do Norte, nós temos na Venezuela e nós temos em Cuba, certeza esses países. E outros países também flertam com o comunismo, se não são comunistas de fato, flertam. E o Brasil está nessa via, né? O Brasil está numa via assim, que não sabe para onde vai, se opta por um país de liberdade econômica, liberdade de expressão religiosa, ou se entra de uma vez num regime estrito, né? Então, nós não podemos ver esses tipos de jornais, notícias, ingenuamente supondo que não tem problema fazer comércio com a China. Pode ser que não haja problema. Tem gente que quer ser isento, né? Assim, totalmente isento de qualquer tipo de consideração de ideologia. Não, vamos lá, pragmático, assim, ó, preciso vender minha produção agrícola, eu vou vender para eles. Não funciona tão fácil assim. Dá para vender? Pode. Mas se nesse negócio, nessa tratativa, houver um tipo de um toma lá da cá, do tipo, eu vendo meu produto agrícola, vocês compram ele. Aí os chineses pedem alguma coisa a mais, do tipo, a gente está com dinheiro para investir, me deixa investir na sua terra, me deixa investir na sua terra, por exemplo, comprar as terras de vocês, me deixa investir na sua produção agrícola. Eles acabam se apropriando de tudo aqui. E é o que eles querem. Existe um projeto de ampliação do poder comunista, né, dos seus domínios, pelo mundo todo, e chamado Nova Rota da Seda, e eles já estão ganhando portos em vários países do mundo, na Europa, na Ásia. Eles estão dominando países economicamente, injetando dinheiro nesses países, só que quando ele injeta países, eles acabam tornando os países devedores à China. Então, essa é a estratégia. A gente investe dinheiro, depois você fica devendo para a gente. Aí não tem como pagar. Aí o que acontece? Eles acabam se assenhorando mais e mais de terras, mais, vamos dizer assim, empresas. Eles acabam comprando, né, privatizando empresas para manuseio da China. Isso não é bom. Por exemplo, estrategicamente, um país deixar que os chineses ocupem, por exemplo, o Partido Comunista Chinês, ele ocupe, por exemplo, o fornecimento de energia elétrica do país. Já pensou se toda a energia elétrica do Brasil
for privatizada, não tem problema a privatização, não sou contra a privatização, mas foi privatizada não para um empresário, mas para o Partido Comunista Chinês, ou para o empresário chinês que é membro do partido. Acabou, entendeu? Acabou. Então não podemos ser ingênuos nesse ponto. Próximo slide, vamos lá, Brunão. Deixa eu correr, que são vários. Aí, a nova estratégia soviética de dominação mundial, retorno ao leninismo. Lenin sempre foi uma referência, tá bom, gente? Próximo slide, vamos lá. Vamos correr aí. Leninismo é uma expressão vamos dizer assim, de referência às ideias e à pessoa de Vladimir Ilyich Lenin, beleza? Que foi o revolucionário lá da Revolução Bolchevique, 1917, outubro, novembro de 1917. Vamos lá, então. Outro trecho aí, mas aí é de Vladimir Bukovsky. Vladimir Konstantinovich Bukovsky. Ele diz assim, esse é um ex-comunista, né? Ele, comunista, ele abandonou o comunismo e fugiu, né? Da União Soviética, ou dos países satélites da União Soviética, aqueles países que ficavam em volta e eram comunistas, né? Eram dirigidos por Moscou. Ele era comunista também, esse rapaz, e ele fugiu de lá. Ele abandonou e foi para o Ocidente. Fugiu, né? Para poder viver uma vida melhor. Então ele diz assim, na verdade, eu deixei há muito tempo de dar conselhos a governos. Por quê? Ele diz assim, de qualquer tipo. Aprendi ao longo de anos de que é uma tarefa extremamente frustrante e ingrata. Governos são notoriamente incapazes de operar na base de políticas ou estratégias de longo prazo. Os processos decisórios, né, de tomada de decisão, o mais das vezes, reativo. Quer dizer, eles sempre reagem a ocorrências do dia anterior. Do tipo, surgiu o Covid, vamos fazer tal coisa, entendeu? Os governos nunca planejam por longo prazo. Normalmente não. Só que os comunistas sempre. Porque eles têm estratégia. Eles não sobem ao poder sem ter toda uma equipe de pessoas que pensam pelo líder e sugerem as melhores ideias, eles debatem entre si para poder, a longo prazo, ampliar o seu poder, se não manter o seu poder. Então, isso é típico deles. Então, vamos adiante, Brunão. Em 1971, vamos aí, esse Bukovsky está falando, né? Conseguiu trabalhar para o Ocidente, ou melhor, contrabandear para o Ocidente 150 páginas de documentos comprovando abusos em instituições psiquiátricas por razões políticas. Em 1976, foi trocado pelo líder comunista chileno Luiz Corvalán e deportado. Então, assim, esse Bukovsky, ele trouxe do país comunista, né, 150 páginas de documentos comprovando abuso de instituições psiquiátricas. Por razões políticas, ou seja, as pessoas, por motivo político, eram mandadas para o hospício. E lá ele sofreu todo tipo de abuso, todo tipo de maltrato, até assassinato. E ele juntou 150 páginas e fugiu de lá. Não sei se ele fez uma xerox ou coisa parecida, né? Naquela época tinha mimeógrafo também, né? Não sei se eles fizeram, qual foi o meio, mas ele trouxe essas 150 páginas para o Ocidente. E ele sabia muita coisa das estratégias comunistas, né? Vamos seguir adiante aí, então. Deixa eu ver, esse é o slide, né? Em 1992, esse Bukovsky, ele foi convidado por Boris Yeltsin, que era o presidente da Rússia. Quando caiu a União Soviética, Boris Yeltsin foi o presidente da Rússia. Então, ele foi convidado por ele para depor no julgamento da Corte Constitucional Russa, para determinar se o Partido Comunista da União Soviética tinha sido uma instituição criminosa. E teve acesso a inúmeros documentos secretos. Escaneou secretamente muitos deles, mandando-os para o Ocidente. Desencantou-se, aliás, quando percebeu que o que ele imaginava como um julgamento de Nuremberg
só adotou meias medidas e declarou o seguinte, meias medidas, vamos só pensar isso aí, meias medidas. O que aconteceu? Tinha um julgamento lá na Corte Constitucional Russa, e ele foi chamado para depor de tudo que ele havia passado na União Soviética. Ele imaginava que o resultado daquele depoimento dele na Corte Constitucional Russa fosse ser um julgamento, prisão de culpados, etc. Não houve isso. Então, o que houve foi só uma cortina de fumaça. A gente vai fazer um julgamento, você vai estar aqui, você vai entrar livremente, vai sair livremente. Só que é o seguinte, conta todos os crimes, fica à vontade. E ele pensou, pô, vou falar e a corte vai agir com justiça. Agir nada, não agir com justiça, não prender as pessoas, no máximo uma represália, tirar do cargo ou colocar no outro cargo. Então não houve uma resposta como ele queria. Por que ele fala um julgamento de Nuremberg? Porque depois da Segunda Guerra Mundial, quando foram presos os principais líderes do nazismo, eles foram levados para essa corte, Nuremberg. E eles responderam pelos seus crimes, foram julgados. Esse processo durou vários dias. E durante esse processo longo de julgamento, todos eles foram condenados e os responsáveis pelo comunismo foram mortos, na verdade, né? Foram assassinados como pena, né? Pena foi pena de morte para muitos deles. Não sei se todos, não me lembro agora se teve algum que sobrou. Saiu dali preso, por exemplo, mas não recebeu pena de morte. Eu não me recordo. Do nazismo, no caso, né? Você falou Do comunismo, mas... nazismo, isso, Ah, falou do nazismo, lá em nazismo. Nuremberg. E Isso. esse caso de Nuremberg, ele ficou famoso. E o Bukovsky, ele esperava que quando ele fosse depor na Corte Constitucional Russa, que aquele caso do julgamento em que ele ia depor ia resultar em pena de morte para os cruéis carniceiros russos. Mas não aconteceu nada desse tipo. Desses de Nuremberg, fugiu um dos principais ideólogos de Hitler, e ele que era o responsável por pegar as pessoas e levá-las aos centros de Campo de fuzilamento, né? concentração. Campos de concentração, onde as pessoas iriam morrer mesmo. Ele era o responsável. E ele fugiu e ficou foragido por 25 anos, mas a inteligência israelense o capturou em 1962, ele era o último, e aí ele foi julgado em Jerusalém. Aí, hein? Aí sim. Vamos lá no próximo slide para a gente seguir. E teve um desses carniceiros nazistas que vieram para a América do Sul, o Josef Mengele. Ele era um médico, trabalhava no campo de concentração e fazia vários experimentos de medicina com as crianças, os idosos, enfim, as pessoas que estavam lá no campo de concentração. Era um canalha. Infelizmente, parece que ele morreu afogado no litoral de São Lourenço, aqui em São Paulo. Acho que ele merecia muito pior, né? Mas paciência, né? Não sou eu que faço justiça. Então aqui, nesse slide está escrito o seguinte, o mesmo Bukovsky, né? Não conseguindo liquidar de forma cabal o sistema comunista, estamos frente ao perigo de integrar... Olha que interessante que ele fala aqui, gente. Ó, porque isso aqui é um engano que muita gente repete isso, mas repete inconsciente. Os jornalistas normalmente repetem de maneira consciente uma mentira. Qual que é a mentira? Acabou o comunismo. Eles dizem acabou o comunismo. Desde a queda da União Soviética, eles dizem acabou o comunismo. Vários dizem isso, mas não acabou de jeito nenhum. Tem comunismo vivo hoje. Então vamos lá, vivo e matando, né? Então ele diz assim, ó, não conseguindo liquidar de forma cabal o sistema comunista, olha que interessante o que ele fala agora. Estamos frente ao perigo de integrar o monstro resultante desses julgamentos ao nosso mundo. Não se chamará mais comunismo. Então ele está falando, ó, o comunismo vai sobreviver. Ele está falando. Só que não vai se chamar mais comunismo. Entendeu o que ele está falando? Ó? Mas terá a maioria de suas perigosas características. Ou seja, houve um tipo de superação do comunismo antigo. E o comunismo que existe hoje é uma superação do anterior. É uma melhoria entre aspas, tá? Ele se aprimora e continua vivo, como se fosse um vírus. E aí diz assim, não se chamará mais comunismo, mas terá a maioria de suas perigosas características, até que se faça um julgamento de Nuremberg
de todos os crimes cometidos pelo comunismo, ele não morrerá e a luta não acabará. Em outras palavras, ele está dizendo assim, não tem como acabar com o comunismo se não houver um julgamento tipo Nuremberg. Vamos imaginar assim, mas você fala assim, poxa, o comunismo durou na União Soviética 70 anos, mas 70 anos. E aí, o que acontece? Como a gente vai pegar os responsáveis? Já morreram, muitos deles, né? O pior de todos do comunismo é o Mao Tse-tung, já morreu. Já morreu. Como que a gente vai julgá-lo? Julga pós-mortem. Quer dizer, assim, o homem morreu, julga o caso dele, para todo mundo saber, sabe? O julgamento tem que acontecer com a pessoa viva ou morta, para que se saibam que aqueles crimes foram condenados. Esse registro é importante, entende? E ele está falando, se não tiver um julgamento do tipo nazista, lá em Nuremberg, sobre o comunismo, ele não morrerá, não tem como, ele vai continuar existindo, nós vamos continuar precisando lutar contra ele, de alguma forma. Próximo slide. Isso é importante porque desfaz aquela ilusão de que o comunismo não existe mais, né? Então, o segundo ponto aí, do capítulo 1, as previsões de Anatoly Golitsyn. Isso é tremendo, gente. Anatoly Golitsyn é tremendo. Ele é autor de livro, tá? Próximo slide aí. Vou mostrar para vocês. Olha o que disse ele, 45, né? Página 45 do Eixo do Mal, do nome do livro, tá? O mundo ocidental como um todo e os Estados Unidos em particular se equivocaram seriamente sobre a natureza das mudanças no mundo comunista. Não estamos testemunhando a morte do comunismo. Não, ele não está morrendo. Mas uma nova ofensiva estratégica de desinformação. Então, isso aqui é fundamental. Então, o que acontece? Nos anos 80, havia um líder lá na União Soviética, antes de cair na União Soviética, chamado Mikhail Gorbachev, ou Gorbachev, por aí, né? Aí o que acontece? Esse Mikhail Gorbachev, inclusive ele é calvo e tem uma mancha vermelha na careca dele, na cabeça dele, sabe? Aí o que acontece? Esse cara, ele era leninista, ele era comunista até o osso, mas ele fez parecer ao Ocidente que ele não é uma pessoa boa. Ele fez parecer que ele era um comunista decepcionado do comunismo e favorável ao livre mercado. Então, mas isso era estratégia, tudo isso fazia parte da estratégia dele. Então ele criou um negócio chamado glasnost, que é uma palavra da russa, né, para referir-se à transparência. Então, seriam medidas de transparência no governo de Mikhail Gorbachev, em que ele ia dar uma feição um pouco mais ocidental ao governo comunista soviético, ou seja, permitir que as pessoas criminosas fossem presos, os corruptos fossem julgados, esse tipo de coisa, sabe? Eles queriam dar ares de transparência na sua governança. Isso aí é mentira, tudo estratégia. E eles criaram uma outra estratégia chamada perestroika. Perestroika é uma palavra também, igualmente, do idioma deles, que quer dizer reestruturação. Então, a ideia de reestruturação seria do tipo assim, pelo menos a propaganda, tá? É assim, destruir o aparato de domínio de governo tirânico comunista e construir um aparato de governança liberal, né? Vamos dizer assim, moderno, meio, vamos dizer assim, parecido com a democracia. Tudo mentira. Então, era mais uma estratégia de desinformação. Então, depois daquilo, quando caiu o Muro de Berlim, quando a União Soviética caiu, tudo isso foi previsto pelo Anatoly Golitsyn. Vamos lá, próximo slide. Vocês vão ver isso. Próximo slide. Aí está escrito assim, ó, Golitsyn, presta atenção, esse é Anatoly Golitsyn. Depois de ter sido recusada a tentativa de ser impressos, publicados, seus escritos pela maior organização conservadora dos Estados Unidos, quer dizer, o que o Golitsyn fez? Ele era um dissidente do comunismo, ele era contra o comunismo agora, ele saiu de lá, abandonou, foi para os Estados Unidos. Ele procurou a maior organização conservadora dos Estados Unidos. Ele procurou, falou assim, eu quero publicar esses livros, esses textos meus, num livro. Aí a publicadora falou, não, nós não vamos publicar não. Conservadores como eram, eles falaram, eu vou acreditar em um comunista, um ex-comunista? Não, vamos publicar esse negócio não. Cometeram um erro.
Aí diz assim o texto aí, ó, tentou anunciar a CIA, ele tentou falar com a CIA, os estratagemas dos comunistas. Ele tentou falar com eles, olha, os comunistas querem fazer isso, muito antes de acontecer, tá? Aí, muito antes disso, ele tentou falar com a CIA, tentou falar com uma organização conservadora, não quiseram dar ouvidos. Aí, depois, ele escreveu inúmeros, olha aí, ó, ele escreveu inúmeros memorandos para a CIA, denunciando a estratégia comunista que não estava sendo percebida porque o Ocidente usava métodos superados de avaliação. Mas não tinha como eles avaliarem os comunistas. Os comunistas eram muito mais inteligentes, no sentido de estratagema, sabe? De artifícios de governo, de derrubar governo, desinformação, etc. Golitsyn, então, previu, inclusive, olha o que ele previu, a queda do Muro de Berlim, ele previu a abertura soviética e outros eventos portentosos. Ele falou muito antes de acontecer. Depois que aconteceu, aí que aconteceu o que ele tinha previsto, aí todo mundo começou a dar atenção para ele. Peraí, aquele cara não falou o que ia acontecer? Exatamente, aí foram para ele. Mas olha que interessante, a CIA não queria dar ouvidos. A CIA tinha que dar ouvido. No mínimo tinha que, peraí, vamos registrar isso aqui, o que ele está falando que vai acontecer. Mas o que acontece? O próprio livro O Eixo do Mal, esse aqui que eu estou segurando em mãos, ele fala que, e tem outros livros anteriores a esse, tá? Que falam que a própria Casa Branca estava cheia de comunista disfarçado. A própria Casa Branca, tá bom? O FBI, a CIA também tinha comunista. Lá dentro, tá bom? Tinha comunista lá dentro. Isso nos décadas de 50 e 60, tá bom? Não é agora, 90 não. 60, 70, isso continuou. Por isso que os Estados Unidos tem muito esquerdismo lá. O esquerdismo é forte. Vamos seguir adiante, então. Próximo slide. Vamos lá, que já estamos bem adiantados no horário, mas não adiantados no estudo. Vamos seguir adiante. Pelas razões expostas por Epstein, esse Epstein aqui, gente, para quem está acompanhando as informações mundiais, não se trata do Jeffrey Epstein, que é um milionário lá, um ricaço lá dos Estados Unidos, que tinha uma ilha na América Central, na região das Antilhas ali, e ele levava no avião dele várias celebridades, né, artistas de Hollywood, políticos famosos, até ex-presidentes, ele levava para a ilha dele. E ele tinha toda uma rede de contatos que agenciava crianças para serem violentadas sexualmente por esses artistas de Hollywood, políticos, etc. Uma das pessoas envolvidas nessa rede é uma atriz que ficou conhecida com um personagem chamado Chloe no seriado Smallville. No seriado Smallville, né, ou Superman, vamos imaginar assim, na cidadezinha do interior, ainda, vamos dizer, adolescente ali, jovem, não adulto, né? Ele tem uma amiga chamada Chloe, que ajuda ele e tudo mais. Essa atriz, que faz o personagem da Chloe, ela agenciava adolescentes de 12, 13, 10 anos, crianças de 10 anos, 11, enfim, para ir para a ilha do Jeffrey Epstein. Mas esse Epstein é diferente, ele é o Edward J. Epstein. Então, assim, diz o texto, né? Pelas razões expostas por esse J. Epstein, e porque os serviços de inteligência não podiam admitir seus erros, suas informações, ou seja, as informações do Golitsyn, foram, em geral, ignoradas. Como os acontecimentos confirmaram suas predições, em 94% do que ele falou aconteceu. Segundo Mark Riley, uma coisa assim. No livro Wedge, aí está aí o nome do livro, Wedge, The Secret War Between the FBI and CIA. Eu não sei o que significa aí, Bruno, mas deve ser assim, a guerra secreta entre o FBI e a CIA, uma coisa parecida aí. 1994. É exatamente isso, a guerra secreta entre a FBI e a CIA. E aí está escrito assim, publicou em 1990 esse livro, The Perestroika Deception, onde explicou o intento, quer dizer, a intenção velada, a intenção secreta por trás da estratégia leninista das falsas reformas e o progresso em direção
a democracia dos países comunistas. Progresso nada. Eles não estavam indo a progresso de democracia comunista, não. Eles não queriam isso, não. Então, era, na verdade, uma fachada. Então, teve-se a impressão que caiu o comunismo. O comunismo continua vivaço, vigoroso. Nunca esteve tão forte. Inclusive, do ponto de vista ideológico. Próximo slide. Vamos lá, Brunão. Vamos lá. Aí nós temos mais um. Ó. Na opinião de William F. Jasper, editor sênior do jornal, eu acho, The New American, e co-editor do The Soviet Analyst, Golitsyn é provavelmente o mais importante defensor, ou melhor, desertor soviético que já chegou ao Ocidente, porque ele revelou os detalhes de uma estratégia de desinformação de longo prazo, da qual o Ocidente não tinha nenhum conhecimento até então. Ou seja, ele anunciou tudo o que ia acontecer antes de acontecer. O Ocidente podia ter se protegido se desse ouvidos a esse camarada, e não deram ouvidos. O que aconteceu? Estamos como estamos hoje. Estados Unidos infestado. Por que eu digo Estados Unidos, irmãos? Porque os Estados Unidos é o país onde o Ocidente é mais Ocidente, entendeu? É como se ele fosse mais forte nas contribuições, nas heranças recebidas do direito romano, da filosofia grega e da moral judaico-cristã. Ele é o país mais forte. Não foi em vão que os autores da Escola de Frankfurt buscaram se alojar na França e nos Estados Unidos. Então, onde a revolução foi mais forte? Na maior parceira do cristianismo histórico, que foi a França, parceira do cristianismo histórico, estou falando assim, da Igreja Apostólica Romana. Ela foi a maior parceira da Igreja Católica. Quando não tinha protestantismo, era só a Igreja Católica, né, irmãos? E alguns cristãos isolados na norte da África, outros lugares, mas muito isolados, que nem eram representativos no sentido de número, sabe? Então era a Igreja Católica, e lá que surgiam as feras, vamos dizer, os reformadores, os fiéis homens de Deus surgiam dentro da Igreja Católica, né? O John Hus, John Wycliffe, Melanchthon, Lutero, Calvino, lá que surgiam os homens de Deus, era dentro da Igreja Católica. E a parceiraça da Igreja Católica era a França. E onde que a Revolução se instalou? Na França. Depois da Revolução Francesa, a Revolução ela foi corroendo a França mais e mais, mais e mais, mais e mais. E todo o histórico de relação, de parceria do Estado francês com o cristianismo, ainda que seja o cristianismo católico, não é o nosso, mas o cristianismo, eu sou protestante, não sou adventista, sou sétimo dia, esse grupo adventista, sétimo dia, então assim, mas era com o cristianismo de alguma forma, né? Então aquela parceria, ela é corroída totalmente, de tal forma que hoje, em nossos dias, quando um muçulmano coloca fogo na Catedral de Notre-Dame, na França, ela queima até os alicerces, e o primeiro-ministro, lá, o Macron, lá da França, ele tá nem aí, entendeu? Vou até transformar, colocar uma abóbada transparente em cima da igreja. Olha as ideias que alguns tiveram lá para poder restaurar a catedral. Outra coisa, quando o muçulmano entra numa igreja e mata 3 cristãos lá na igreja católica, 2 ou 3 mataram não faz muito tempo, não tem nada, não tem nenhuma reação do tipo, vamos pegar, vamos prender, vamos acabar. Não, é suave. Quando morre um muçulmano, aí o fervor se bate na Europa. Então, é assim, o cristão pode morrer como se fosse rato, sem problema. Infelizmente, aconteceu com os Estados Unidos. Esses esquerdistas, eles foram para lá, se alojaram lá e disseminaram as suas ideias lá, e os Estados Unidos hoje culturalmente está muito mal. Ainda bem que ainda resta um pouco lá de cristianismo verdadeiro, ainda resta um bom número de pessoas que são conservadoras, e eles preservam essa herança que receberam. Então, diz aí que, então, assim, o Ocidente não tinha nenhuma ideia desses acontecimentos. Vamos lá, Bruno, vamos seguir adiante. Terceiro, a crise no mundo soviético após a morte de Stalin. Vamos lá, isso é legal, isso é importante, gente. Isso é decisivo. Até a estratégia comunista mudou aí. Olha o que diz o texto. Entre 1958 e 1960, o Politburo, o parlamento lá na União Soviética, né,
reconhecendo as deficiências industriais e agrícolas e a crise geral do sistema do governo soviético, inclusive de ideologia em todo mundo, o que ele fez? Causada pelo vazamento dos crimes de Stalin. Então, o que aconteceu? Enquanto os crimes de Stalin não eram divulgados, tudo bem, a ideologia comunista se alastrava e sem problema. Quando os crimes começaram a ficar conhecidos, teve muita gente que era simpático e falou, não, peraí, não, isso não. Stalin matou mais de 35 milhões de pessoas. Mais de 35 milhões de pessoas Stalin matou. De lá, tá? Não foi na guerra, não. Ele mandou matar 35 milhões de pessoas russas, soviéticas. Beleza. Então, assim, uma vez que isso espalhou, a ideologia comunista começou a arrefecer. O que foi decidido? Então, decidiu, olha, fazer um estudo aprofundado para elaborar uma nova estratégia mundial de longo prazo. Olha que interessante. Os comunistas direto envolvidos com estratégia de longo prazo. E os ocidentais querendo resolver coisa agora. Coisa de... Não é à toa que um escritor brasileiro, filósofo, ainda vivo, velhinho, ele diz assim, eu esperava que a minha obra desse fruto só daqui uns 30 anos. Ele fala assim que até eu não vou usar o termo jocoso que ele usa, mas ele fala assim que a eleição do nosso atual presidente foi uma precipitação. Nem era para ele ter sido eleito, mas foi por causa dos escritos desse filósofo, que, de certa forma, reacendeu um certo despertar, um esclarecimento do ponto de vista ideológico, do ponto de vista da realidade, da cultura, que houve um despertar. Surgiu o Instituto Borborema, a Terça Livre, tem outros grupos aí, tem o Senso em Comum, tem Oliver Talk, tem vários grupos de YouTube e que tem blogs com artigos, tem os contra-acadêmicos e tudo mais. E esses grupos, eles estão fomentando o surgimento da cultura não universitária, não da universidade, onde a hegemonia esquerdista. E essa ascensão, essa subida dessas percepções fizeram com que fosse possível a eleição do atual presidente, né? E então, ideologicamente, o Ocidente, ou melhor, depois da morte de Stalin, né, o comunismo ia se acabar todinho. Então, eles criaram uma nova estratégia mundial de longo prazo, enquanto no Ocidente todo mundo quer a coisa para imediato. Não é assim. Não é assim. E diz aí, os estudos foram dirigidos, né, foram levados a efeito, a cabo, sob a liderança de um cara chamado Alexander Shchepin, então a testa da KGB. Então esse era um cara, de um alto funcionário do KGB. Esse mesmo autor, ele escreveu o seguinte, aliás, o livro fala o seguinte sobre esse autor, que ele apresentou um texto relatório, um extenso relatório, perdão, mostrou que não havia lugar no mundo para levantes populares violentos e revoluções sangrentas. Ele falou, chega, esse negócio de Black Lives Matter lá em 1958, ele falou, não, para tudo, chega desse negócio. A gente precisa mudar a estratégia para que a gente alcance o domínio mundial, que eles querem o domínio mundial. Próximo slide. Vamos lá. Aliás, os globalistas têm esse feitio aí soviético. Vou ler um texto para vocês depois. Vamos lá, Bruno. Já está no novo slide, já. Vamos lá. Parece a mesma coisa. Deixa eu voltar aqui. Foi decidido que a nova estratégia... Olha que interessante agora, gente. Isso é revelador. Ele diz assim, foi decidido que a nova estratégia de longo prazo visaria objetivos intermediários de forma amplamente anunciados, escondendo-se, no entanto, o essencial. Ou seja, esses projetos que o Alexander ele bolou, o cara que liderava o KGB, eles seriam amplamente anunciados, esses planos intermediários. Só que, diz o texto aí, escondendo-se, no entanto, o essencial. Ou seja, ele sempre tem dois discursos. Um discurso para o rebanho ouvir, para poder atrair a simpatia dos demais, sem que esses demais saibam a real intenção deles. E a real intenção deles está oculta. O essencial está oculto. O que era?
o objetivo final continuava ser o mesmo, o domínio mundial. É o que eles querem, o domínio mundial. Vamos lá, Bruno. Então, eu coloquei um texto hoje num grupo de WhatsApp, que eu faço parte, e que um pastor até estranhou, um amigo nosso. Ele falou, peraí, como pode isso, né? É página 186, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu estou abrindo o livro porque eu não coloquei no slide, porque não ia dar tempo de chegar na página 186. Não é 186, é uma outra. Mas é por aqui. Você pode ver lá, Bruno, no grupo? Deixa eu ver. Aqui, achei. Achei já. Achei, tá aqui. É páginas 196. Eu sabia que era 6, mas eu pensava que era 186. Vamos lá. Página 196. Eu vou ler aqui para vocês o que falou a Edith Kermit Roosevelt. Gente, ela era parente ali, eu não sei se era esposa ou filha, não me lembro agora. Eu sei que eu já fiz a consulta aqui, eu não me lembro agora. Edith Kermit Roosevelt, do presidente americano, né? Presidente Roosevelt. Olha o que ela disse sobre a nova ordem mundial, que não existia não existia na época. Mas a elite do mundo já conversava sobre o surgimento de uma nova ordem mundial, lá nos idos de 50, 60. Olha o que ela diz. Ela diz assim: qual o ponto de vista do establishment sob muito miúda a letra, deixa eu ver aqui, sob a administração, ou melhor, sob as administrações de Roosevelt, Truman, Eisenhower e Kennedy, sua ideologia permanece constante. Qual que é a sua ideologia? Presta atenção, irmãos. A de que a melhor maneira de enfrentar o comunismo é através de uma ordem mundial socialista, governada por experts como eles. Então, gente, de longa data, para nós aqui, nós estamos no século XXI, né? Segunda década do século XXI. De longa data, mais de 70 anos, eles já estão planejando de longa data uma nova ordem mundial socialista, disse a mulher do presidente americano, Roosevelt. Não é uma nova ordem mundial de feitio Estados Unidos. Vamos imaginar, vamos fazer o mundo todo ser como os Estados Unidos. Apesar dos Estados Unidos estar meio capenga culturalmente, já seria muito bom para o mundo. Seria uma melhoria. Mas os Estados Unidos não estaria capenga se não fosse a introdução dessas ideias corrompidas, né? Mentiras, falácias que os esquerdistas levaram para lá. Os eruditos da escola de Frankfurt, das ideias de Antônio Gramsci, Herbert Marcuse. Infelizmente, isso tem acabado com os Estados Unidos. Sigamos, então, aí nesse slide. No entanto, diz aí, ó, os serviços de inteligência do Ocidente continuaram utilizando a mesma metodologia. Então, os comunistas aprimoram, se adaptam, mudam sua estratégia, e os ocidentais continuam na mesma, não muda nada. Eles dizem assim, ó, continuam na mesma metodologia de avaliação que não mais servia. Por esta razão, acreditaram na perestroika, na reestruturação do governo russo na década de 80. Que significava o fim do comunismo, acreditando nessa... Isso é uma mentira, né? Mas infelizmente isso é repetido. Até, gente, não é... Eu não estou exagerando. Esse ano mesmo eu vi isso de repórter, jornalista de televisão, que faz entrevista, tal, que tem canal na internet. Esse ano eu vi que o comunismo não existe mais. Você sabe, é uma piada. Próximo slide. É interessante que a gente chama de AKGB, né? E o Heitor de Paolo, ele sempre fala o KGB. E a desinformância, ou desinformação, tá bom, gente? Vamos lá, próximo slide aí, Brunão, vamos terminar. Deu 9 horas, vamos correr aqui. Tô correndo, tá, gente? Correndo. Dá para fazer mais rápido. Está escrito assim, ó. A liderança do KGB manteve suas posições após a reestruturação. Ou seja, gente, hoje não é KGB, é FSB. Ó, presta atenção. O que era KGB não é mais KGB hoje. Hoje é FSB. Mas continua a mesma coisa, irmãos. Eles mudam o nome para poder tapear, enganar. Olha o que diz aí o slide. Os agentes mais capazes da KGB e confiáveis,
eles foram enviados para o trabalho clandestino, criando as gangues que chantageiam os homens de negócios e controlam o crime organizado. Então, quem criou o crime organizado moderno, mais moderno? Boa parte desses crimes organizados foram criados por soviéticos, agentes da KGB. Você fala E aí, também... você Oi? fala aí, gangues que chantageiam os homens, me lembrou a Sleeping Giants. De certa forma, chantageia. Se eles não são agentes, ou nenhum agente soviético está no meio deles, no mínimo eles são talvez pagos lá por eles. Eu estou falando por quê? Porque aquele grupo Black Lives Matter, a fundadora, parece que estão duas líderes do grupo, são duas negras, né, americanas, elas admitem que Foi doutrinada, foi são ensinada de maneira marxista, ela admitiu. isso, exatamente, porque elas são doutrinadas no marxismo da China, inclusive. Elas são, inclusive, parece que a China banca o grupo Black Lives Matter. Não só a China, mas o Jorge Soros. Então, gente, esses Jorge Soros banca tudo. metacapitalistas, esses metacapitalistas, eles são realmente socialistas. Você fala, mas eles têm muito dinheiro, tá? Mas eles não querem mais liberdade comercial, de negócios. Eles não querem mais liberdade comercial. Eles querem um super estado mundial em que esses metacapitalistas, sejam os grandes fornecedores de produtos e as grandes empresas multinacionais para fornecer para o mundo, dentro da estrutura do Estado socialista mundial. Então, é como se fossem os compadres, né? O governo mundial e eles os compadres, estão lá ganhando. É interessante porque no Apocalipse no Apocalipse 18, eu me lembrei agora, porque uma vez a gente fez um estudo sobre o Apocalipse e a nova ordem mundial, uma coisa parecida, e eu me lembrei de um texto que fala sobre os mercadores da terra. Eu imagino esses metacapitalistas aí, sabe? Porque fala assim que esses metacapitalistas, mercadores da terra, a Bíblia fala que os mercadores, né? Usa os termos do tempo de João, né? Mas diz assim, Apocalipse 18 e verso, deixa eu ver aqui, verso 9 e em diante diz assim: os reis da terra que com ela, com a prostituta, com a besta, se prostituíram e viveram em luxúria, sobre ela chorarão e prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. E estando de longe pelo temor do tormento dela, dirão: ai, ai da grande cidade, Babilônia, a cidade forte. Numa só hora veio o seu juízo. E verso 11 diz assim: e sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Então, gente, essa Babilônia vai cair, e com ela cai o negócio dos mercadores, cai os reis da terra, então vai ter uma elite governante, né? Vai ter uma elite mercadora, né? Vamos dizer assim, o termo bíblico é mercadoria, mas na verdade indústria e tal, né? Grandes empresários, big tech, né? Aquelas grandes tecnologias, né? Microsoft, outras, né? Apple, etc. Então, esses caras, eles são comunistas. Por exemplo, eu não sei se vocês viram a entrevista do Ted Cruz, que é um senador republicano, que chamou para prestar satisfação no Congresso americano, chamou o dono do Twitter. Chamou o dono do Twitter, chegou lá, gente. Chamou o dono do Twitter, e o dono do Twitter com cara de comunista, barbão, grandão, um jeito todo estranho, sabe? Que é típico do comunista. E por quê? Chamou ele porque ele começou a excluir perfil de pessoas e, vamos dizer, travar postagem do Donald Trump, de outras pessoas republicanas, e dos esquerdistas não trava nada. Então você percebe que esses grandes caras do mundo, dono da Amazon, dono da... eu não sei como é o da Amazon, mas com certeza do Twitter, do Facebook, esses caras são todos comunistas. Então, essa nova ordem mundial será comunista mesmo. Olha o que diz aí, ó. Então, essa liderança da KGB manteve suas posições, beleza. Eles colocaram agentes mais capazes para poder chantagear e controlar o crime organizado. Sim, nessa altura do crime organizado, eu esqueci de falar do OLAS. OLAS é um grupo terrorista de sequestro, faz sequestro, roubo, assassinato. Eles são terroristas e eles foram criados por esses agentes da KGB. O MIR chileno, o OLAS é chileno, o MIR é chileno,
E as Farc, que é da Colômbia. As Farc também é um grupo criado por agentes soviéticos, esses agentes mais capazes. Criaram o crime organizado. E as Farc que deram subsídio para o crime organizado do Brasil subir a esse patamar que está hoje. Então é tudo comunista. Não estou falando que os criminosos brasileiros sabem, os que pertencem aos grupos criminosos, que eles sabem que pertencem ao comunismo. Então não tem essa consciência. Mas a liderança sabe. Olha aí, ó. Os demais agentes foram estrategicamente colocados nas estruturas civis como funcionários públicos, embora ainda permanecendo membros do KGB. Milhares de agentes operativos foram chamados para de volta do Ocidente para aplicar sua estratégia em casa. Ou seja, eles foram para o Ocidente, aprenderam estratégias e voltaram para casa para aplicá-la na União Soviética. Isso está no Eixo do Mal Latino-Americano, página 48. Vamos adiante? Está chegando pertinho do finalmente, já é 9h06. Olha, deu para correr bem, a gente não começou 9 horas exato. Vamos lá. O KGB é o sucessor de uma linhagem de serviços secretos. Olha como já chamou o KGB. Já chamou GPU, NVD, NKVD, que se iniciou com a Tcheca. Essa palavra é típica deles, né? Tcheca foi a primeira polícia do governo revolucionário, lá dos bolcheviques de Vladimir Lenin. Foi a Tcheca. E ela foi fundada por um cara, né, chamado Félix Edmundovich Dzerzhinsky, nos albores do regime bolchevista, como está aí no slide, né? Então, esse Dzerzhinsky, ele é muito citado nos livros históricos sobre a Revolução Bolchevique, ele é muito citado. Ele depois foi assassinado a mando do Stalin, se eu não me engano. Se eu não me engano, foi assassinado por Stalin. Quando morreu Lenin, logo não demorou muito, ele foi assassinado. Mas ele foi fundamental para o governo pro controle do governo comunista por parte de Lenin. Ele era cruel, gente. Pensa num cara cruel, esse Félix aí. Próximo slide. Já estamos nele, né? Vamos lá. A desinformação. O que é desinformação, então? Vem da palavra desinformácia, aliás. Difere da propaganda convencional, porque suas verdadeiras intenções são secretas e as operações sempre envolvem alguma ação clandestina. O conceito soviético de desinformação significa a disseminação de informação falsa ou provocativa, informação que provoca uma determinada reação nas pessoas. E sobre isso eu coloquei alguns slides aí para compartilhar com vocês. Vamos adiante. Mas como praticada pelo KGB, desinformação é mais complexa e ampla do que isso. Não é só provocação e tal. Inclui a distribuição de documentos falsos, é claro, né? Cartas, manuscritos e fotografias forjadas, a propagação de rumores enganosos e maliciosos e inteligência errada, ludibriar os visitantes quando visitando os países comunistas e ações físicas para fabricar efeitos psicológicos. Então, tudo isso faz parte do aparato de desinformação do KGB. Essa parte, gente, é muito importante. Tem até um vídeo na internet, legendado, desse agente chamado Yuri Bezmenov. Então, quem estiver anotando, quem tiver como anotar, anota aí, Yuri Bezmenov. Procura na internet, no Facebook não. Procura no YouTube. Existem vídeos dele, desse ex-agente da KGB, salvo, legendado, você pode compreender um monte de estratégias. São os vídeos longos, tá? Vídeos de 1 hora, 40 minutos, é um vídeo longo, que ele está fazendo uma entrevista numa TV americana, para todo mundo ver. Então, o que aconteceu aí? Ó? Em 1984, o ex-agente da KGB exilado, Yuri Bezmenov, ele trabalhou na Índia também, tá? Explicou em entrevista concedida a G. Edward Griffin que o KGB só empregava 15% dos seus esforços em espionagem tradicional. O restante era destinado a medidas atrativas e de influência. Um processo, note bem isso aí, ó, um processo de desinformação, desmoralização e lavagem cerebral dos ocidentais
feito de forma tão gradual, tão lenta, irmãos, que é ininterrupta, que ao fim do processo as pessoas submetidas a esse tratamento, esse tipo de desmoralização, lavagem cerebral, feito de maneira bem contra-gotas, que, que as pessoas submetidas a essas coisas agiam como se fossem agentes anticapitalistas, ou, ao menos, anti-americanos. O processo leva, no mínimo, 3 gerações para dar resultado. E eles começaram isso anos atrás, na década de 40, 30, 40. E é interessante isso, porque ele trabalhou na Índia e outros países ali da Ásia, e quando ele conseguiu, foi para os Estados Unidos, ele divulgou tudo isso, esse Yuri Bezmenov. E isso é fundamental para a gente poder conhecer o poder, né, que tem de organização desses comunistas. Quinto item, desinformação e ação. Próximo slide, vamos lá ver isso aí. Os principais padrões de desinformação levados a efeito logo após a reestruturação, ou seja, a perestroika em 1958 foram. A perestroika aconteceu só na década de 80, tá? Então, lá em 58, quais foram as principais meios de desinformação? Fraqueza e evolução. Isso consistia em subestimar publicamente o poder comunista e aplacar os temores dos seus adversários por meio da criação de falsas crises e divulgação de fraquezas e dissidência no mundo comunista. Ou seja, eles divulgavam fraquezas dos próprios agentes soviéticos. Eles divulgavam no exterior, né, agentes que estavam na França, Inglaterra, Bélgica, Alemanha, eles divulgavam fraqueza no mundo soviético, divulgavam lá, né, crises, falsas crises. E eles subestimavam publicamente o poder comunista. Então, isso era a estratégia deles. Eles não são poderosos, não oferecem perigo. Então, eles trabalhavam nos redes de informação dizendo, não oferece perigo. Por quê? Aí todo o Ocidente baixa a guarda. Se eles baixam a guarda, a gente entra. Então, era estratégia, fraqueza e evolução. Vamos lá, próximo slide. Tem um outro tópico aí que é fingimento e força. Nossa, esse slide eu deixei muito miúdo, viu? Deixa eu ver se eu virando assim. Virando dá para ampliar um pouquinho melhor aqui. Deixa eu ver aqui. Isso. Vocês continuam me vendo, né, Brunão? Dá para me ver, né? Deixa eu Sim, ver aqui. dá para ver perfeitamente. Então, vamos lá. Fingimento e força. Se um regime comunista é fraco, a desinformação esconde a crise e suas dimensões, enfatizando outras áreas ou problemas. Foi exatamente na fase de transição, quando estava enfraquecida, que a União Soviética lançou, com enormes sacrifícios, o seu programa espacial. Ou seja, ela não estava boa das pernas, mas ela lançou o programa espacial, dando ares de que ela estava bem das pernas, como se ela estivesse boa economicamente, boa em tudo. Em outros momentos, quando está fraco, finge grande força que não tem. Ver crise dos mísseis em Cuba, capítulo 7 do livro, né? Do Eixo do Mal Latino-Americano, página 50, esse texto aí. A criação das falsas divergências entre países comunistas e ocultação das verdadeiras divergências. Então, tem falsas divergências e verdadeiras. Só que eles criam as falsas, entende? Então, para ocultar as verdadeiras. Então, aí tá, qual a estratégia? Adiante me referirei ao falso conflito sino-soviético na década de 60, enquanto as verdadeiras tensões entre os países ocorridas na fase da transição entre a morte de Stalin e a normatização com a posse de Khrushchev, e as denúncias dos crimes de Stalin no 20º Congresso da Partido Comunista da União Soviética foi completamente ocultada, ou seja, as verdadeiras crises foram ocultadas. A ampliação deste padrão no interior de cada partido comunista constitui as falsas dissensões e rachas. Aí ele dá um exemplo. No Brasil, os exemplos mais recentes desses rachas falsos é a dissidência do PSOL e os ataques do MST e da CUT ao PT. Ele escreveu isso no começo do governo Lula, por ali, tá? Na primeira década do século XXI. Então, ele está citando um exemplo disso. Agora, isso, gente, presta atenção, isso aqui pouca gente sabe. E é abordado direto nos livros que tratam sobre o comunismo, da guerra assimétrica. É uma das estratégias que eles têm. Embora, vamos lá, embora não designada assim por Golitsyn, ele não chama de guerra assimétrica,
mas esse nome é o nome dado aqui no Ocidente para esse tipo de guerra. Então, essa guerra assimétrica tem sido fartamente utilizada. Entende-se esse conceito inspirado na arte da guerra de Sun Tzu. Esse livro é milenar, tá, gente? Tem mais de 2000 anos esse livro. E ele tem várias estratégias de guerra. São excelentes as estratégias de guerra dele, tá? Para quem for um rei ou coisa parecida, um chefe de exército, é bom conhecer Sun Tzu. Se for inteligente, vai estudar Sun Tzu. Em dar a um dos lados, olha que interessante, no que consiste a guerra assimétrica? Vai lá, depois do Sun Tzu aí, ó. Em dar a um dos lados beligerantes o direito absoluto de usar todos os meios de ação, por mais vis e criminosos, explorando, ao mesmo tempo, os compromissos morais e legais que amarram as mãos do adversário. Ou seja, um lado pode tudo, o outro lado não pode nada. Entendeu? Aí vai dar um exemplo, vai o próximo slide. O próximo slide vai dar um exemplo disso aí, ó. O exemplo mais gritante da atualidade de uma guerra assimétrica pode ser estudado na guerra entre Israel e os terroristas palestinos, enquanto os terroristas palestinos, tudo é permitido e aceito, mesmo os brutais assassinatos de crianças e civis inocentes em bares e discotecas. Dos primeiros espera-se, no caso dos israelitas, né? Espera-se que conduza uma espécie de guerra de cavalheiros. E quando os israelitas reagem com métodos adequados, infinitamente menos violentos do que os terroristas palestinos, são execrados como assassinos nas mídias, cruéis assassinos israelitas. Então, é assim que eles agem. Olha aí, tem um exemplo para vocês aí, ó. Tem esse slidezinho, é um exemplo, ó. Tá na G1, a jornal da Globo, tá? O portal da G1, de notícias da Globo, está escrito o seguinte, ó. Atos contra... desculpa, esse aí não é de Israel, tá? Vai ter o de Israel já. Atos contra Maduro já provocaram a morte de 32 pessoas. Entenda a situação da Venezuela. Aí embaixo está escrito assim, onda de protestos deixa mais um morto na Venezuela. E embaixo de tudo, no slide, está escrito Flávio Gordon. Aí ele fala assim, foram os atos contra Maduro que provocaram as mortes ou a brutal ditadura chavista? Ou seja, os atos provocaram morte? Não. Foi a repressão do governo totalitário da Venezuela, comunista da Venezuela, que matou as pessoas que protestavam contra o governo. Ou seja, num governo comunista não existe liberdade de expressão. Se você quiser criticar o governo no Brasil, você pode sentar o rei do Bolsonaro, você pode sentar a marreta no Bolsonaro, porque é só o que faz no Brasil. Samuel, Todos os meios de comunicação, eles arrepiam o Bolsonaro. Já falaram mal da mulher dele, falaram mal que a mulher dele estava de flerte com um ex-ministro. Sabe, assim, é coisa assim, a mais chula que você puder imaginar. Eles criticam de todo jeito. E nada acontece. No Brasil, na Venezuela, protestou morte. exatamente. Eu quero dar dois exemplos aqui, ó. Um dos É, exemplos que eu tenho, por exemplo, é o Sleeping Giants, que ele perseguiu, né? Um filósofo sim. brasileiro aí que dizem que é o guru do Bolsonaro. E ele está perseguindo até agora, pedindo para aquela maquininha de cartão Elo, não sei se Elo, PayPal, enfim, uma coisa assim. PayPal, para impedir que pague esse escritor pelos livros que ele mesmo escreve, sabe? Tipo, tá impedindo uma maneira. Imagina que eu tenho uma conta no banco e as pessoas vêm até o banco e falam, ó, retire sua conta do banco dessa pessoa porque ele não tem direito a receber dinheiro do Exatamente, meu próprio exatamente. trabalho. E aí o que acontece? O Porta dos Fundos fez um vídeo machista contra as mulheres. Aí o Sleeping Giants não fez todo esse negócio. O que eles fazem? Não fez. Eles fazem vaquinha e falam: você também que é contra isso, vote aqui para que faça pressão para que tal empresa pare de financiar tal pessoa. A empresa não está financiando, só está dando um meio de receber, ele tá fazendo o próprio trabalho. E aí no Porta dos Fundos que Sim, eles fizeram uma notinha lá, não concordamos com a posição do Porta dos exato. Fundos. O mundo é muito machista e não deve ser. Tipo, só assim, sabe? Não teve pedido de Sim. cabeça, não teve nada. Nadinha, É nadinha. isso que é guerra assimétrica, pessoal. É isso que é guerra assimétrica. E, Enquanto um lado pode tudo, o outro lado não pode nada. Por exemplo, toda a imprensa brasileira arrebenta o presidente, mas só critica, principalmente o Manhattan, uma coisa assim. Como é que chama? Esqueci agora, fugiu. a passo de madrugada, né?
E tem aquele do Dantas, lá, esqueci agora o nome do negócio. O antagonista e o Conexão Manhattan, uma coisa assim. Esses dois, eles arrebentam direto. Eles podem fazer tudo, faz de tudo. Nada acontece com eles. O Terça Livre abre a boca, tira o sinal deles, cai a rede, eles são presos, equipamento de som. Tem um jornalista conservador que foi defendido pelo Roberto Jefferson, do PDT. Ele acabou se filiando ao PDT. Esqueci o nome dele agora, mas ele foi preso. Ele tá com sabe Tá com aqueles tornozeleira, prisão domiciliar. tornozeleiro, ele tá com tornozeleiro até agora, mas ele não fez nada, não cometeu crime nenhum. Ou seja, um lado pode tudo, nada acontece. O outro lado não pode nada, Ô se Samuel, fizer. só deixando Isso é guerra claro, simétrica. quando você fala ele não cometeu crime nenhum, e quando o Samuel comenta isso, gente, não é que assim a gente acha ou a gente lê o que ele não, que parece que ele não cometeu. Não, é porque realmente não tem nenhuma Não tem, acusação no não tem, processo, não existe não tem, acusação. E não tem. simplesmente o STF mandou que ele ficasse preso e ele está preso. Acabou, acabou. Acabou, só isso. E, e outra, não, é regra no Brasil, regra do direito, que toda ação movida contra alguém, o advogado de defesa desse alguém contra a qual a ação é movida, ele tem que ter direito de acesso aos autos, ou seja, ele tem que ter acesso aos autos para saber do que se trata a acusação, o que está sendo acusado, do que está sendo acusado o cliente dele, para poder elaborar a sua peça de defesa. Só que o ministro, o Alexandre de Moraes, ele não deu acesso ao advogado de defesa, ele não conseguiu, ninguém tem acesso. Está fechado, né, coisa de sete chaves. O processo corre em segurança de justiça, tanta segurança que nem o advogado de defesa tem acesso. Mas as regras não dizem isso, ou seja, isso é guerra simétrica. Isso é guerra O simétrica. próprio Flávio E não tá, Gordon, que você que não. comentou aí, tem uma palestra dele que está no Instituto Borborema, no canal do Sim, YouTube chamado Instituto maravilhoso. Borborema, que ele menciona isso daí também como técnicas de hegemonia, o nome disso. Exatamente, exatamente. Olha, e o próximo slide é dele também, o próximo slide. É uma notícia que ele divulgou. Olha aí, ó. Olha que interessante esse slide, como eles manipulam a informação. Gente, isso não é à toa. Isso acontece porque a pessoa ela tem intenção de perverter a notícia. Ela não está reportando os fatos. Ela está distorcendo os fatos. Presta atenção. Israel suspende trégua após disparos incessantes de mísseis do Hamas. Então, lá na Palestina, existe um grupo terrorista chamado Hamas. Esse grupo terrorista lançou míssil para Israel. Então, Israel suspende trégua. Foi Israel que suspendeu a trégua ou foi o Hamas? Não, e Você os entende? disparos incessantes de mísseis, entre aspas. Tipo, não foi, Não, tipo, para minimizar, exatamente. Exato. Ou seja, o Hamas ataca, daí Israel retruca, e aí o que a imprensa fala? Ah, Israel suspendeu trégua. Não é Israel que suspendeu trégua, foi o Hamas que atacou, e eles reagiram somente. Então, é isso que eles fazem, eles pervertem a notícia, gente. Tem uma notícia que o Flávio Gordon mostra, que é assim, mais um negro é morto pela polícia em Nova York. Só que essa é a chamada, tá? A chamada é assim, mais um negro é morto pela polícia em Nova York. Só que não é nada disso. Esse cara, ele foi, pode ir para o próximo slide, Bruno. Esse cara, ele foi atacar uma sinagoga e ele esfaqueou uma ou dois devotos judeus lá, né? E quando a polícia foi chamada, a polícia chegou lá e viu o cara com a faca, atirou nele, o cara morreu. Aí a polícia matou o negro. Não é assim. O cara atacou religiosos dentro da religião deles. Aí a polícia foi defender. Então, o que eles fazem? Eles colocam a notícia de tal forma que eles pervertem os fatos. Eles deturpam, eles invertem a lógica. É horrível. Próximo slide. Movimento pela Paz Mundial. Vamos lá. Olha que interessante. Olha o que eles propuseram, hein? A guerra de morte entre comunismo e capitalismo é inevitável. Inevitável. Hoje, certamente não estamos suficientemente fortes. Quem está falando é um comunista, tá? Diz assim: nosso tempo chegará em 20 ou 30 anos. Para vencer, precisamos do elemento surpresa. A burguesia deverá ser. Olha que interessante isso aqui, a linguagem. A burguesia deverá ser amortecida, anestesiada por um falso senso de segurança.
é aquela ideia de que acabou o comunismo, entendeu? Um dia começaremos a espalhar o mais teatral movimento pacifista que o mundo já viu. Faremos inacreditáveis concessões, do tipo, não, a gente vai abrir as portas, não sei o quê, perestroika, né, glasnost, não tem mais União Soviética, as outras repúblicas foram se tornando independentes, nós vamos fazer inacreditáveis concessões. Os países capitalistas, estúpidos e decadentes, cairão na armadilha oferecida pela possibilidade de fazer novos amigos e mercado, e cooperarão na sua própria destruição. É isso que nós estamos vendo acontecendo, exatamente isso, sem tirar nem pôr. Quem disse isso? Dmitry Manuilsky. Deve ser uma coisa como se fosse Manuel russo aí, tá? Página 54 do livro. Falta 2 slides, 1 ou 2, aí acabou, tá bom, gente? Aí tem outro texto de Winston Churchill, né? O primeiro-ministro inglês da Segunda Guerra Mundial. Ele diz: um pacifista é um sujeito que alimenta um crocodilo, na esperança de ser comido por último. Ou seja, vai ser devorado pelo crocodilo. Então, assim, gente, não confundamos uma coisa. Esse grupo é um grupo cristão que pertence à Igreja Adventista e temos senso de missão com Jesus. A consciência nossa está presa ao norte, está presa ao objetivo, servir a Jesus. Jesus falou, bem-aventurados os pacificadores, porque verão a Deus. Está escrito, né? Mateus 5. Pacificador não é a mesma coisa que pacifista. Tá bom? Pacificador é aquele que está pronto a aceitar uma reconciliação e a propor uma reconciliação, a não ficar brigado sempre. Mas pacifista é aquele que faz da paz a razão da sua vida. E nem sempre a paz é possível. Por exemplo, não pode haver paz entre a verdade e o erro. Não pode haver paz entre Cristo e Satanás. Não pode haver paz entre o cálice do Santa Ceia e o cálice dos demônios. Não pode haver paz entre a luz e as trevas. Não pode haver concordância. Quando chega a luz, as trevas acabam. Não tem como. Então, cuidado, tá? Para não entrarmos na ideia do ser pacifista com ser pacífico. O cristão é pacífico, mas ele não é pacifista. Né? Lenin diz assim, Lenin, em 1922, já dizia que o objetivo final da paz, olha que interessante, o objetivo final da paz é simplesmente chegar ao controle mundial comunista. O objetivo central da paz é chegar ao controle mundial comunista. O 11º, a necessidade de uma nova metodologia de análise. Próximo slide. Eu dei um pulão aqui, tá? Eu fui lá para a página sei lá qual, bem adiante. O método leninista é estar preparado para recorrer a todos os estratagemas, tá? Tira o P ali. Os estratagemas, manobras evasivas e subterfúgios para atingir os objetivos finais. Quais são os objetivos finais? Reforçar o sistema soviético. O lançamento da nova política econômica, NEP, foi baseado nisso, que isso aconteceu no tempo de Lenin, tá? Não assustar os capitalistas, relegando a um segundo plano a luta de classes, a violência e o terrorismo. Ou seja, o terrorismo nunca foi banido. Nunca foi assim, não, é proibido o terrorismo. Não, o terrorismo faz parte do sistema comunista. Não é à toa que surgiu o Black Lives Matter. Não é à toa. Os Black Blocs, né? Seguindo adiante, a perestroika não passa de uma nova aplicação do pensamento leninista, num novo contexto, levando ao segundo round da Revolução de Outubro. Vamos seguir adiante, com o próximo slide continua. Tanto é verdade que a reação ocidental é a mesma. Pode-se prever que o resultado também da luta contra o Ocidente também será o mesmo. Soerguimento da economia soviética, estabilização do poder e ampliação do assalto ideológico sobre o mundo capitalista. Gorbachev é um convicto leninista, ou seja, quando ele estava estabelecendo o perestroika e a glasnost, ele queria isso mesmo, é que o povo caísse na dele. Não, é legal, ele é um bom moço, entendeu? Então é isso, gente, basicamente é isso. Nós temos aí uma abordagem mínima, né, mínima desse livro, até a página 60, por aí, 59, 60 desse livro aqui. E, enfim, ele traz um monte de informações para a gente e nós consideramos algumas muito importantes para a gente saber da estratégia desses caras.
que eles fazem com os cristãos? Eles amortecem nossa consciência. Eles amortecem. Eles usam estratégia de que, não, a Bíblia está antiga, precisa ser atualizada. Eles usam aquela de que, não, existe uma linha de interpretação redentiva na Bíblia Sagrada. Como que é isso? Eles dizem assim, não, no Antigo Testamento existe o patriarcado, o homem domina dentro da casa, na sociedade é o homem, não tem mulher dominando. Mas no Novo Testamento, Jesus já dignifica a mulher, ele aparece depois da ressurreição para mulheres. Então há um tipo de restauração do valor da mulher ao ideal edênico, ao ideal de Deus, lá na origem. E aí ele fala que Jesus era sustentado pelas mulheres ricas, em Lucas capítulo 8, versos 2 e 3. Então eles começam a jogar uns argumentos assim, bem para amortecer a mente, para você não perceber o engano. E depois eles vão afirmar, não, Paulo fala assim que não há nem macho nem fêmea, todos são um em Cristo. Então, como querendo dizer assim, não tem mais essas divisões, macho e fêmea. E também não existem as divisões de tarefa, de funções dentro do lar, marido e mulher. Na verdade, é tudo a mesma coisa. Então, eles vão anestesiando para falar que existe uma linha condutora de hermenêutica redentiva, e com essa hermenêutica redentiva, você fica pensando assim, bom, se era assim, o patriarcado existia, não existe mais, logo, o sábado existia, mas não existe mais. Não é assim, não precisa ser sábado, basta ser pode ser um outro dia. Você escolhe um dia que você quiser, pronto. Você está seguindo o ideal. O ideal é assim, separar um dia, porque nem tudo é trabalho. Quem disse isso que eu estou falando agora, foi um pastor da Igreja Adventista, que teve a consciência dele amortecida por essas ideias estúpidas, antibíblicas, líquidas dos revolucionários. Infelizmente, isso, olha, gente, parece que não. A gente está falando de estratégias ideológicas, político-ideológicas, em favor do poder, né, de controle das pessoas, que se estendeu para a América Latina nas organizações criminosas e terroristas como o MIR, o OLAS, as Farc, o Foro de São Paulo. Agora nós temos o grupo de Marbella. E a gente pensa que isso tudo é secularização. Não é política, é ideologia. Não, irmãos. Isso também afeta a igreja, porque essas ideias estão dominando nas faculdades. E os adventistas vão para a faculdade e acabam sendo doutrinados lá. É isso. Exatamente isso, irmão. Pode abrir o microfone, irmãos, agora, podem falar. Podem participar. Os que tiverem aí, eu sei que não tem muitos hoje como teve outros dias, mas dá para a gente participar. Hoje estamos tendo algumas lives, né, em alguns locais. Tem essa. Diego, pode abrir o microfone e falar que você mandou aqui só para mim a mensagem, mandou para todos. Pois é, eu queria mandar para todo mundo, mas era só uma ironia. Pastor adventista falando sobre não guardar o sábado, imagina! Pois é, eu acho que todos aqui estamos em grupos que já correu esse vídeo, né? E falar nisso, agora tá correndo esse vídeo aí até com legenda já, né? Com legenda em inglês, né, Bruno? Já tá correndo esse vídeo com legenda por aí. Modernizaram o vídeo, né, Bruno? Atualizaram. Pediram para atualizaram o vídeo, né? Não atualizaram a Bíblia não, mas o vídeo sim. Enfim, e vamos compartilhar, né, Bruno? Vamos compartilhar isso aí, né, nas redes sociais. Eu compartilhei até num grupo de americanos já. Tomara que eu vá bastante para a verdade ser solapada, né? Para chegar lá na conferência geral. Exatamente. Porque como é um pastor que ele é ministro nos Estados Unidos e ele fala suas heresias em português, ele meio que fica escapando da punição que deveria ter. Então aí, se esse vídeo chegar traduzido para as pessoas lá, talvez faça alguma diferença, né? Esperamos... talvez essas besteiras que ele tem falado, essas loucuras, cheguem aos seus supervisores, e quem sabe ele responda por isso. O pessoal fala, peraí, você é pastor e é professor de teologia e tá falando que o sábado tanto faz? Pode ter que o sábado não é um dia específico, mas que você pode fazer da segunda-feira o seu sábado? Que nada, rapaz. Como que é esse negócio? Entendeu? Tem que ser bem assim mesmo.
Ó, eu ia dar outro exemplo agora, mudando de assunto, daquele que nem o Flávio Gordon lá, falou que, mais uma vez, a mídia alterando a realidade. Por quê? Ela estava falando de uma coisa, mostrando como se fosse outra. Tem um tweet, alguma coisa assim, da Maria do Rosário, comunista, conhecidaça como comunista, não, Sim, sim, sim. não é. E um tweet dela, falando, na época que o Trump foi eleito, falando assim, Trump falando em erguer muros contra o México. E aí ela cita, minha geração que comemorou a queda do muro de Berlim, vê novamente essas coisas acontecendo. Mas, gente, peraí, como assim minha geração que comemorou a queda do muro de Berlim? Porque os comunistas não comemoraram a queda do muro de Berlim. Sim, eles lamentaram. Eles lamentaram muito, porque a parte da Alemanha foi lá para a parte ocidental, né? A parte que era deles. Eles perderam território. Então, como ela Sim, quer dizer que a geração dela comemorou? Peraí, os comunistas lá de 1989 comemoraram? Não, não comemoraram. O que isso é? É uma alteração da realidade, é uma mudança de narrativa. E essas sim. coisas, assim, ó, entram na nossa mente como se fosse tudo normal, sabe? Como se fosse normal. Gente, leia um livro nos bastidores da mídia do Pastor Michel, que eu acabei de ganhar, ganhei ainda assinado, então já sugiro esse livro, é muito bom, muito importante. E as pessoas hoje em dia não sabem nem o que é realidade mais, né? Infelizmente, essas questões não são mais abordadas, né? Aquele filme Sim, Matrix, hoje em dia, faz muito mais sentido para mim do que fez quando eu assisti ele lá no ano sim, 2000. sim. O livro do Michelson fala do Matrix, já começa falando do Matrix, da Trindade, Sim, né, falando do Neo, né, do do Matrix. aí fala do Nabucodonosor, né, faz dando que é a espaçonave Sim, lá, né? sim, o nome da É um monte espaçonave de é o coisa nome do interessante. rei. E no livro dele também fala sobre a tríade do mal, né? Ele fala sobre o comunismo, o evolucionismo, o espiritismo moderno, né? Ó, e em 2005 esse livro foi lançado, não foi? Em 2005 ele já Sim, falava isso, e aí nós estamos vendo o que agora? Exatamente acontecer. É quase um profeta. quase a profecia. Gente, eu li, ó, interessante Bruno, que eu li esse livro lá na época mesmo, eu li assim, acho que passou um ou 2 anos eu li. Só que eu era comunista. Assim, note, eu era comunista simpático ao comunismo. Era Não, socialista. eu não tinha consciência ideológica do negócio. Eu era simpático às causas, sabe? Eu era meio desse idiota útil, sabe? Que ele ouve o negócio assim, vai Eu junto, acho que sabe? é 90% dos socialistas são hoje. São, São idiotas úteis. simpáticos Aí o que com as acontece? Eu era causas. assim. Eu era assim. Depois eu me tornei socialista consciente na faculdade. Consciente. Né? Sabia o que era ideologia e eu comprei essa porcaria. Consciente entre aspas, né? Comprei essa porcaria. E depois que eu li Foi uma ali lavagem aquele livro. cerebral, fez logo faculdade de Uma história. lavagem, uma lavagem. Eu Lavagem acho de que, porco mesmo. eu acho que todo mundo que conhece o socialismo e o comunismo de primeira viagem tem essa impressão de que o comunismo é uma coisa. É bom. E aí eles passam justamente essa ideia de ser uma política boa, sabe? Mas É, quando Sim. igualdade, essas coisas todas. quando você, quando você vê os pormenores, vê o resultado que aconteceu em cada país que isso foi instaurado, aí você vê que é uma desgraça, né? Exatamente. Sim. E É professor uma é pior, desgraça. é pior porque como Engels, enfim, principalmente Engels, Mark Engels, né? Engels era materialista e os dois corroborados por Darwin, né? Como Darwin já explicou de onde os seres humanos vieram e não precisava mais de Deus, o materialismo dele ficou muito mais forte. Então, como ele era materialista, Sim. só existe o material, nada transcendente a isso. Então, eles proibiam no manifesto, tá aqui, ó, eu vou mostrar tá aqui, ó. Nesse livrinho, eles proíbem o culto a Deus, a qualquer tipo de divindade. Então, não só o cristianismo, mas qualquer religião com o marxismo, com o comunismo, não casa, gente, não casa. Então é por isso que Não. é importante a gente estudar e por isso que estamos estudando aqui. Porque ele fala lá que qualquer pensamento cartesiano divino não deve existir, ponto. É isso. Uhum. Então E não antes, casa. e antes dele ainda veio o Kant, que falou que não tinha como conhecer a coisa em si, que a gente só pode conhecer o fenômeno, só que a gente imagina, só que a gente, não, as categorias da nossa mente, da beleza, da sublimidade, da ordem. Então, as pessoas não conhecem real, então não dava para conhecer Deus. Fala, Deus não tem como Então, conhecer, você pode aceitar, mas não tem como conhecer Deus.
saber que ele existe. Você pode aceitar que existe, mas você não pode demonstrar. Você não pode apresentar evidências. E em Romanos 1:20 Deus diz que por todas as coisas criadas você pode conhecer a Deus. Romanos 1:20. Exatamente. Então, A Bíblia diz. exatamente. Salmo 19 fala assim, ó, os céus manifestam a sua glória e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Quando o crente fala isso que você disse, ele está praticamente negando o que Deus falou. Deus falou que você pode conhecer ele pelas coisas criadas? Não, você não pode, porque você não sabe que é a realidade, você não está vendo que é real. Ué, é um maluco, não sei. Doido, Não, doido. sabe o que é maluco? Sabe o que é o mais doido disso? Ele era cristão. Ai, meu Deus. É por isso que eu tô Eu não lendo sei, Schiller, que é um contemporâneo. O Schelling é show, o Schelling é show. Ele é bom. Ele é do bem, ele é do bem. Do bem. Não é um filósofo tipo Nietzsche. Não, Não é tipo ele é contra o Kant, na verdade. Por isso que eu tô lendo. Sim. Ele é um box no Kant, é isso aí, irmão. Isso aí. Glória a Deus.